Programa Espírita Quarta Dimensão. Muito se questiona as ações de Deus em nosso planeta. Alguns, de forma invigilante, chegam a dizer: nem Deus dá jeito nisso, tudo está uma loucura. Um erro pensarmos assim. Deus é sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Antes de reclamar, busque saber aonde há lógica nas situações. Vale lembrar que ainda estamos num planeta escola e temos nossas limitações. Pensar é avançar na evolução. Certa vez, Chico Xavier foi questionado sobre Joana d'Arc. A pergunta: por que Joana d'Arc fez a guerra e foi considerada santa? A resposta: naquela época, os espíritos encarregados da evolução do planeta estavam selecionando os genes que viriam a servir na formação do corpo da pleiade de espíritos nobres que reencarnariam para ampliar o desenvolvimento geral da Terra, através do chamado Iluminismo francês. Se a França fosse invadida, perder-se-ia o trabalho de muitos séculos. Então Joana d'Arc foi convocada para que impedisse a invasão, a fim de se preservar as sementes desses genes. Ela não foi convocada para fazer a guerra, e sim para parar com a guerra, deixando para o futuro o entendimento de sua missão. Por isso, meu amigo e minha amiga, antes de qualquer rebeldia, devemos parar e pensar na sabedoria divina. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações do tempo e no espaço. Presença agradável de Simone Batista, membro da Sociedade Espírita Lírio do Vale e também uma das expositoras da AD. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Douglas. Boa noite aos internautas e aos nossos telespectadores do programa Quarta Dimensão. Prazer estar aqui novamente com vocês. Certo. Simone, como sempre, atendendo pedidos e que, por sinal, o que mais as pessoas estão observando é a questão da pornografia digital, também da questão do vampirismo. E nós vamos abordar isso até porque algumas pessoas elas não conseguem aceitar de que está havendo uma influência espiritual. Cai também nessa questão da obsessão por fascinação. Tá todo mundo doido, menos eu. Só que nós devemos entender que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E os espíritos, eles se afeiçoam a nós pelos nossos padrões vibratórios, sendo eles bons ou ainda, na linguagem popular, ruins. Então, nós vamos sinalizar hoje aqui no programa essa questão sobre o vampirismo, que tem atingido algumas pessoas aí. Mas antes, questão do Livro dos Espíritos, buscando ser fiel ao nosso quadro. Questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eis a resposta dos imortais. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego resultante de semelhança de sentimentos. Eu lembrei agora, Simone, que quando a gente vai sinalizar para algumas pessoas que o comportamento está um tanto equivocado, que a pessoa pode estar sofrendo influência de espíritos, e a pessoa fica chateada, dizendo: tu tá querendo dizer o quê? Que eu sou um demônio? Não é bem isso. As influências, elas existem, mas, acima de tudo, nós devemos nos conhecer. Saber que nós ainda estamos no estágio de evolução. Simone,
o que você trouxe aí para os nossos telespectadores aí. Só não vai deixar o pessoal assombrado, viu? Então, Douglas, na verdade, né, o chamado vampirismo nada mais é do que um espírito, né, que desencarna, mas que ainda tem vícios, né? Quer satisfazer os seus vícios e não consegue. Então, na verdade, o que acontece? Ele se aproxima de pessoas que tenham os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, os mesmos desejos. Então, essa é uma prática muito comum. É mais comum do que imaginamos, na verdade. Por quê? Porque a grande maioria de nós tem os seus vícios, as suas vontades, os seus desejos, na verdade. Então, quando acontece o vampirismo, ele tem algumas causas, né? Pode ser por vício, o espírito ele desencarna com aquele vício muito forte, por exemplo, de álcool, de tabaco, vício de comida, vício do sexo, né? E aí ele tem que se aproximar de um encarnado que tem aquelas mesmas vontades, os mesmos desejos, e aquele espírito vai fazer com que ele tenha ainda mais vontade, o encarnado, para que ele possa depois sugar aquelas energias, aqueles fluidos e ter as mesmas sensações que ele tinha quando era encarnado. E também um outro motivo seria quando a pessoa não aceita que desencarnou. O espírito não aceita que desencarnou. E ele se aproxima do ente querido e sem querer, sem ter a intenção, ele acaba vampirizando a energia do ente querido, encarnado, mas apenas por estar com saudade ou então por não realmente se conformar do desencarne. Então são basicamente esses três tipos que a gente encontra, né, na literatura sobre vampirismo. Existe um livro que me ajudou muito a entender a questão do vampirismo. E esse livro já foi escrito há muito tempo atrás. Eu era jovem ainda quando eu li esse livro. Aliás, o que me interessou a ler esse livro foi porque eu gosto, inclusive, eu gostava, aliás, na época, da figura do Drácula. Ixi, eu ficava assustado, mas gostava, afinal de contas. E eu queria entender essa questão do vampirismo. E na literatura espírita tem um livro de José Herculano Pires, chamado Vampirismo. E ele aborda muito bem isso, Simone. O que é um vampiro? Olha só, o que é um vampiro? É aquele que suga. É aquele que suga energia. O próprio sangue é um tipo de energia, mas todo e qualquer tipo de energia que venha a favorecer vida a outro é vampirismo. Daí, o Herculano Pires coloca naquele livro que às vezes até nós nos tornamos vampiros sem o querer. Você sabia disso? Sim, com certeza. Porque às vezes você está com uma energia, digamos, baixa e você se aproxima de uma pessoa, né, que você sente automaticamente bem do lado dela, que você fica mais para cima, né, e aqui você quer estar todo o tempo aqui do lado daquela pessoa. Então, assim mesmo agem os espíritos que, às vezes, sem saber, estão vampirizando, estão sugando a energia boa, né, daquela pessoa que está com aquele alto astral. Inclusive, tem até pessoas que chegam assim, já deve ter chegado pessoa assim, Simone, vem cá, me dá um abraço, deixa eu sentir a tua energia. Aí você abraça, de repente você se sente fraca. A pessoa não fez por mal, mas é o baixo padrão vibratório da pessoa ou até mesmo a necessidade daquele momento da pessoa. Então, todos nós, de uma forma direta e indireta, somos vampiros. Isso porque o Herculano Pires coloca que ainda é uma fase em que os habitantes do planeta Terra estão vivendo. Isso já naquela época. E hoje, graças ao avanço do estudo espírita, nós sabemos que nós ainda temos muito a que ajustar. Mas isso não é para ficar com medo, né, Simone? É sim para trabalhar, né? Com certeza. E uma coisa muito importante, Douglas, é que, digamos assim, o vampirismo está diretamente ligado ao comportamento da pessoa. Sim. Né? Então, se você pode até perceber por alguns sintomas.
por exemplo, cansaço excessivo, né? Para as coisas mais simples, você está muito cansado, né? Pode ser um caso que a pessoa está sugando a sua energia, né? Um caso de vampirismo. Quando você sente muita ansiedade também, né? Isso também por quê? Porque o espírito, ele quer que você use de algumas substâncias, né? De um álcool, então enfim, de alguma coisa que a pessoa já utiliza, né? E aí a pessoa fica ansiosa para poder usar, mas por influência do espírito vampirizador. E um outro sintoma é justamente o aumento da vontade, né? Então a pessoa sente mais vontade de comer, sente mais vontade, né, de ingerir bebida alcoólica, né, de fumar, de usar droga, enfim, tudo aquilo que pode aumentar ainda mais a energia que o espírito vai tirar de você. O palhaço Chantilly e sua equipe, mais particularmente a Patrícia, abordou alguns domingos atrás a questão das obsessões. E ele, de uma forma muito bem inteligente, ele colocou ilustrações mostrando como o vampirismo acontece. Mas nós devemos pontuar um detalhe nesse sentido aí, de que nem tudo é motivo de pânico. Por que nós nos assustamos com alguns detalhes da vida? Por falta de conhecimento. E a gente encontra nas redes sociais aí um sem número de pessoas colocando pavor sobre o mundo espiritual. Não, o mundo espiritual é a nossa origem, é de lá que nós viemos. O que nós precisamos entender é como funciona o mundo espiritual. As influências é nada mais, nada menos do que a nossa própria convivência. Allan Kardec aborda na introdução de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo é a ciência que analisa o mundo material, o mundo espiritual e a relação. Então, em vez de ficar com medo, né, Simone? O conhecimento traz uma certa segurança, né? Exatamente. E é com o conhecimento que nós vamos identificar, né? Que nós estamos passando por um processo, no caso obsessivo, né, de vampirismo. E aí nós precisamos apenas mudar o nosso comportamento, né? Procurar um centro espírita sério para também fazer um tratamento de desobsessão, né? Enfim, mudar aquele tipo de comportamento que você está tendo, que você percebe que está desequilibrado, né? E aí você consegue afastar aquele espírito vampirizador. Simone, a gente não vai nem colocar a questão do afastar. Porque quem nos persegue está baseado na lei do quê? De afinidade. São almas até que já convivem, como você falou no início, já conviveu até na matéria com você. Então, algumas instituições espíritas sérias já entendem, já recomendam. Não peça para afastar, mas peça para ajudar a ajustar. Exatamente. Que é o que nosso Senhor recomenda. Isso. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto caminhas com ele. Gente, é um erro pedir para afastar. Sabe por quê? Tu já pensou, Simone, se todo mundo pede para afastar um amor lá de outras reencarnações, a pessoa vai ficar ainda muito mais chateada. Então, por que não trazer para perto de si, usando metodologias de amor corretas e Evangelho segundo o Espiritismo, orando por um perseguidor, ao desencarnar, você vai encontrar quem? Um amigo. Então, saibamos interpretar as leis de Deus, criando harmonia em todos os setores da nossa vida. Vampirismo é coisa séria. Por falta de conhecimento, nós nos perturbamos. E quando nós conhecemos, nós ajustamos as situações, não é verdade? É verdade, Douglas. E cada vez mais nós precisamos conhecer, né, que existe isso, como falei, uma prática muito comum, né, no mundo espiritual, o vampirismo, mas nós podemos, claro, reverter tudo isso para sermos felizes, porque esse é o nosso propósito. Olha, gente, a gente não está dizendo para ninguém mais abraçar ninguém não, viu? Pelo contrário, vamos abraçar, mas vamos abraçar sabendo por que nós estamos abraçando.
E se alguém estiver precisando da nossa ajuda, abrace com amor. Toda energia que você doa, volta para você, porque é lei de amor. Sabe? Se você está usando de boa vontade para ajudar a pessoa, mesmo você sabendo que a pessoa está tirando energia de você, lembre-se, Deus é amor. Imagine na época de Jesus o quanto tiraram de energia deste homem. Mas ele desistiu do ser humano? Negativo. Simone, falando em ser humano, em gente alegre, aí vem ele, Clube da Alegria Espírita com o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe. Depois eu volto. Olá, gente! Fiquem ligados no Clube da Alegria Espírita, é muito divertido! É isso mesmo, a gente aprende brincando. Inscreva-se no nosso canal, curta e comente. Beijos! Tá aí, galerinha, o nosso boa noite a todos vocês. Começando mais um... Clube da Alegria Espírita! Carolina, boa noite, Kisuko, boa noite! Boa noite! Isso, Boa noite, galera! Olha aqui a presença aqui. Vocês sabem quem é essa jovem? Lembra dela? Pois é, ela é daquele bloco, hein? Se você não sabe, então... Fique sabendo! Isso aí! Então bora lá, vamos assistir hoje ela, vamos lá? Vamos! Assistir Vamos lá. esse bloco? Vamos lá? ver também. Depois a gente volta aqui, vamos lá! Você não sabe? Então fique sabendo! A Giardia lamblia, é um protozoário microscópico flagelado que parasita o intestino delgado dos mamíferos, inclusive dos seres humanos, causando uma doença diarreica, conhecida como giardíase. Nos humanos costuma parasitar o intestino delgado, principalmente em segmentos de duodeno e jejum. O parasita se liga ao epitélio por meio de um disco adesivo ventral ou ventosa e se reproduz por fissão binária. A giardíase não espalha pela corrente sanguínea nem se espalha para outras partes do trato gastrointestinal, mas permanece confinada ao lumen do intestino delgado. Giardia possui uma membrana externa que permite se manter viva, mesmo fora do corpo do hospedeiro, e que pode torná-la tolerante à desinfecção com cloro. Os trofozoítos de Giardia absorvem nutrientes do lúmen e são anaeróbios, ou seja, elas não precisam de oxigênio para viver. Trofozoítas é a forma ativa do protozoário, na qual ele se alimenta e se reproduz. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, obsessões. E hoje vamos falar mais duas obsessões, a possessão e a subjugação. Vem comigo! Subjugação. Aqui a vontade da vítima é totalmente paralisada, ou seja, o espírito obsessor tomará conta de sua mente, de seus atos, pensamentos e sentimentos, em todos os sentidos, controlando assim as vontades do indivíduo.
A subjugação poderá ser dividida em corpórea e moral. Na corpórea, o espírito obsessor age sobre os órgãos, a matéria, ou seja, provocará movimentos involuntários, sem conexão com a realidade. Já na subjugação moral, a vítima tomará decisões aparentemente absurdas, incoerentes, comprometedoras, mas para ela tudo age dentro da normalidade, como se fossem atitudes sensatas. Possessão. Na possessão, ocorre uma ação mais direta do espírito obsessor a determinada pessoa, dominando-a tanto de forma física quanto moral. Na possessão, ele substitui, podemos assim dizer, o espírito do encarnado. Esta ação pode ser permanente ou não, considerando que a união molecular do perispírito ao corpo opera-se somente no momento da concepção, não havendo tratamento ao desencarne, pela incompatibilidade do espírito ao corpo por não ser seu. O espírito em possessão do corpo dele se serve como faria se estivesse encarnado. Fala por sua boca, enxerga pelos seus olhos, age com seus braços. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, eu vou apresentar pra vocês agora o nosso clipe que tá... Chiquilinho? Que, rapaz? O que que tá fazendo aqui, rapaz? Ah, apresentar o clipe show? Não é você quem vai apresentar, é a Aisha. Olá, gente! Hoje no nosso Clipe Show vamos apresentar a primeira parte do filme A Grande Jornada do Peixinho Vermelho. É uma história emocionante. Vamos assistir? Era uma vez uma bela floresta virgem que abrigava em seu centro um belíssimo lago de águas cristalinas e tranquilas. Havia ali uma comunidade de peixes, onde todos viviam com total satisfação entre a gula e a preguiça. Bem, todos menos um. Volta aqui! Sai da frente! A Grande Jornada do Peixinho Vermelho. Vermelhinho! Ai, meus olhos! Desculpa, desculpa, desculpa! Pedir desculpas não vai te ajudar! Vermelhinho? Onde será que ele se meteu? Pode sair que a barra tá limpa, Vermelhinho. Valeu, Geleia! Tem certeza que ele já foi? O que foi que você aprontou dessa vez, Vermelhinho? Só porque eu estava com fome e comi umas larvinhas magras. Vermelhinho, você sabe que as larvas pertencem aos donos das locas. Se você quer suas larvas, precisa arranjar uma loca só para você. Mas as locas do lago já têm seus donos. E tudo o que eles fazem é comer e dormir na sombra. Eu passo meus dias a procurar uma loca, uma gruxinha, uma pedra qualquer que me proteja do sol e que tenha algumas larvas para matar a minha fome. E é imensa. Se continuar assim, minha única solução vai ser procurar outros rumos além do lago. Como assim? Eu já nadei esse lago de cima a baixo tantas vezes à procura de uma loca e tudo o que encontrei foi essa muralha de pedras. Eu percebi que o fluxo da água ora sai do lago, ora entra. Está vendo? Isso significa que deve haver um outro lago além dessas pedras. Você está maluco, Vermelhinho. Não existe outro mundo. O lago é tudo o que sempre existiu e tudo o que sempre existirá para todos nós. Além do mais, mesmo que existisse algo além do nosso lago, seria impossível a qualquer peixe alcançá-lo. Preguiçosos do jeito que vocês são, vai ser mesmo difícil ultrapassar essas pedras. Deixar de comer. Fazer dieta? Você só pode estar fraco do juízo, Vermelhinho.
Um abraço faz muito bem, né, Gabriele? Sim. Isso, tem abraço, Gabriele? Os meus abraços vai pra minha avó Sônia Lúcia, pra minha tia Roberta, pra Jéssica, Gabriel, Miguel, Rafael e a Davi. Aí tem o seu paizinho, né? Sim, o meu pai, O Carlos, aí um abração, seu Carlos, tudo de bom, viu? Isso aí, tem abraço que Seu abraço vai pra galera que tá vendo o programa e pro Daniel. Eu assisto todo domingo, né, rapaz? Isso, um abraço pra Alice. Alice Torres, isso, Alice Torres, um abração pra você, Alice, viu? Legal. E o meu abraço vai pra todo mundo, igual você, né? Todo mundo, um abração pra vocês, que alegria, né? Ter sempre todo domingo você com a gente, tá bom? E vamos lá! Sabemos que o estresse pode ser ocasionado por diversas situações, como, por exemplo, preocupações diárias, cargas excessivas de trabalho, relacionamentos conturbados, dentre outros. Essas situações estimulam o cérebro a liberar hormônios que levam a pessoa a manter um estado de alerta constante, que causam sintomas como falta de ar, tremores e arritmias. Muitas enfermidades originadas a partir do estresse surgem quando não sabemos administrar situações do nosso cotidiano. No livro Saúde, o espírito miramês cita a técnica do relaxamento como valiosa para o restabelecimento do equilíbrio, já que harmoniza os vasos nervosos, suavizando o campo de energias, ou seja, é um excelente remédio para fortalecer o sistema nervoso, protegendo-nos contra muitas enfermidades. Miramês também comenta que a técnica do relaxamento ajuda o espírito a preparar e fortalecer o seu campo mental para o bom efeito de diversos medicamentos. Mas para que tenhamos êxito nesta técnica, é necessário crer no que estamos fazendo, afastando sempre os pensamentos negativos, pois a confiança é de extrema importância para os nossos ideais de cura. Existem também outras atividades que são consideradas ótimas opções para evitar o estresse, como praticar atividades físicas, passear, ler um bom livro e descansar, pois além de ajudar a reduzir a produção de hormônios do estresse, promove a liberação de substâncias que dão a sensação de bem-estar. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é um renascer e acreditar
olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender